não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Existe um conceito de ciência e um conceito de religião, e toda a questão já é colocada em função da denominação e do conceito das disciplinas. Se você vai estudar um fenômeno qualquer e você já o define de acordo com as várias perspectivas que as várias disciplinas têm sobre ele, você não está tratando do objeto propriamente dito, mas apenas daqueles recortes abstrativos admitidos em cada disciplina. E aí você nunca vai chegar a coisa nenhuma. Ou seja, é necessário você primeiro, famoso apelo de Edmund Husserl, voltar às coisas mesmas. Então aqui você tem um objeto, um assunto, tá certo? E ele tem lá a sua estrutura própria, a sua dinâmica própria, já que nós não conhecemos ainda, e nós temos que pegá-lo tal e como ele se apresenta. E daí você pode dividi-lo, né, em vários aspectos que idealmente correspondem às disciplinas. Agora, você fazer o contrário não dá. Você pegar primeiro as disciplinas, já com seus recortes dados, e aplicar em cima do objeto, você nunca pega o objeto, você só está pegando aspectos pré-definidos. Isso é uma coisa tão óbvia, né, que eu acho que essas coisas de Aristóteles tremendo no túmulo mesmo. Fala, pô, mas eu ensinei esses caras há 2.400 anos, eles não aprenderam até agora, né? E eu não estou falando nenhum cretino, nem o Craig, nem o Hitchens são cretinos, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, o debate deles não era sobre a religião, era sobre se Deus existe ou não, tá certo? Então, lá vem aquelas provas, as provas ontológicas, pró e contra, prova cosmológica, pró e contra, Então, só há um problema. Se Deus existe, ele não é uma entidade abstrata, ele é uma individualidade concreta porque ele age. Entidades abstratas não agem, só podem agir metonimicamente, quando, por exemplo, você diz, a sociedade fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou o Brasil fez não sei o que, ou a Alemanha fez não sei o que. Mas, por exemplo, a Alemanha ganhou o jogo, o Brasil ganhou o jogo. Fala, não, o Brasil não ganhou jogo nenhum, quem ganhou foram aqueles caras que estavam lá no campo e que representavam oficialmente, remotamente, né, um país. Então, vamos dizer, só quem joga é quem ganha o jogo, meu Deus do céu. Não é isso? Então, um país, uma nacionalidade não pode entrar no campo. Só pessoas concretas. Então, só individualidades concretas agem. Conceitos abstratos e entidades abstratas não agem de jeito nenhum. Se Deus existe e age, e dizem que ele agiu tanto que ele até criou o mundo, que não é pouca porcaria, então ele tem que ser uma individualidade concreta. Agora, pergunto eu para você, existe algum argumento abstrato, por perfeito que seja, que possa provar que um determinado indivíduo concreto existe ou não? Então, eu tenho aqui a Roxane. Você soma todos os argumentos abstratos do mundo, não vai provar que se a Roxane existe ou não existe. Porque a existência de uma individualidade concreta não é matéria de prova lógica, mas é matéria de experiência. Agora que eu já expliquei, todo mundo entendeu. Então é claro que esse debate é impossível. Ele é absolutamente inviável. No máximo você vai provar, vamos dizer, na melhor das hipóteses, a necessidade lógica de alguma coisa,
tá certo? Da existência ou da inexistência de Deus. Mas você provar a necessidade lógica, provar ou desprovar a necessidade lógica, não prova ainda a existência. Prova apenas que ela é logicamente necessária, dentro de tais ou quais condições. Então, na verdade, a prova de que tal coisa é logicamente necessária não prova que ela existe de maneira alguma, porque essa necessidade lógica está encadeada a uma ordem causal. Por exemplo, tem que existir Deus porque o universo existe. Eu digo, mas quem disse que o universo tem que existir? Prove para mim que o universo tem que existir. O universo também não é matéria de prova lógica, ele é matéria de experiência. Tá certo? Então, a existência dele é contingente. O universo poderia não existir? Poderia não existir. Ora, se o Deus que criou um universo que poderia não existir é logicamente necessário, ele o é em função desse universo que ele criou. Ele tem que existir porque ele criou este universo. E ele sendo causa do universo, se o universo existe, ele tem que existir. Só que, e se o universo não existisse? Deus cessaria de existir? Então essa prova seria condicionada a outras discussões e outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E isto nunca teria fim, como de fato não tem. Portanto, esse tipo de discussão é sempre estéril. E deveria ser, vamos dizer, pessoas cultas deveriam perceber isso à primeira vista. Ou seja, o que falta não é você estudar lógica. Muita gente estuda lógica. Ninguém vai dizer que o William Lane Craig não estudou lógica. É o cara que mais conhece o assunto no mundo. O problema não é de conhecimento de lógica, é de uma espécie de instinto lógico. E do instinto lógico, eu chamo isso de instinto lógico, não só o instinto da coerência do raciocínio, mas da coesão do raciocínio com as coisas raciocinadas. Quer dizer, você raciocinar com coisas, com a experiência viva de coisas e não somente com os seus conceitos abstratos. Os conceitos abstratos, eles correspondem às coisas da seguinte maneira. Ortega y Gasset comparava assim, a portaria de um teatro, ou de um salão de baile, onde você deixa o seu casaco lá na porta e recebe um bilhetinho, um ticket, né? Para depois você trocar pelo seu casaco na saída, tá certo? Mas você não pode sair e se vestir no ticket, né? Você vai ter que trocar. Então o ticket ele corresponde a um negócio que não se parece nada com ele. Do mesmo modo, o conceito abstrato de uma coisa e o termo que designa esse conceito não se parece nada com a coisa conceituada. Você pega, por exemplo, sei lá, a palavra bode, B-O-D-E. Em que isso se parece com um bode? Absolutamente nada, tá certo? Ou seja, entre essa palavra e a coisa considerada, existe a intermediação de toda uma linguagem humana, de toda uma série de códigos, de toda uma série de operações mentais. É só aí que o bode corresponde à palavra bode. Não há uma correspondência direta. Portanto, você raciocinar só com os termos e conceitos, acreditando ingenuamente que eles se aplicam, que as conclusões do raciocínio se aplicam diretamente aos objetos considerados, a resposta é às vezes sim, às vezes não, porque pode haver, quer dizer, uma série de deslizes aí no meio. Foi por isso que Aristóteles, antes dele formular as regras da lógica, ele escreveu o livro de interpretações, sobre a interpretação, que é um livro sobre a linguagem e sobre os significados, um livro de semântica, né? Hoje nós chamaríamos de semântica. Tá certo? Então você tem uma série de problemas semânticos, vamos dizer, entre o signo, o seu significado e o seu referente. Quer dizer, signo é um objeto material, um som, um grafismo, uma coisa qualquer que se usa para designar outra. Significado é a expressão verbal da intenção pensada, tá certo? Mas tudo isso é nada se não tem um terceiro treco chamado referente, que é a coisa, o objeto considerado, tá certo? Então, entre uma coisa e outra, pode-se introduzir uma série de problemas, de hiatos, de dificuldades e de ambiguidades, tá certo? Então, ou nós nos acostumamos a raciocinar de tal modo que os nossos conceitos fiquem o mais próximo possível das coisas concretas designadas, ou nós ligamos no piloto automático, fazendo raciocínios lindos, quilométricos, só que quando chega na metade nós já não sabemos o que estamos falando. Por exemplo, se você botar um cálculo qualquer no computador, pode ser um cálculo longuíssimo, ele vai chegar a uma conclusão qualquer. Só que o computador sabe do que ele está falando? Ele não tem a menor ideia, né? Não é isso? Ele só tem as informações que você botou lá. Se eu estou fazendo um raciocínio sobre um bode, eu só posso colocar lá o significado, ou seja,
a expressão verbal do que eu entendo por bode, mas eu não posso colocar um bode lá dentro. Então, quanto mais se aprimora a ciência da lógica, ou a arte da lógica, e quanto mais se aprimora a linguagem de computador, etc., etc., mais difícil fica para as pessoas raciocinar com coisas. Porque a facilidade de raciocínio é a coisa mais enganosa do mundo. A gente fazia um raciocínio rápido, eu digo, bom, qualquer calculador prodígio idiota, você pergunta ele totalmente mentecapto, calculador prodígio, dá para ele uma conta quilométrica, ele diz, é tanto. Não acontece isso? Né? E o garotinho lá, assim, totalmente retardado, que tocava barra, blá, 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 né? Aí perguntar para ele, qual é a diferença entre você e os outros? Ele diz, smart. Né? Quer dizer, o cara é idiota em tudo, exceto naquele ponto. Tá certo? Então, essa pessoa pode tocar barra, pode fazer cálculo, pode jogar xadrez, pode fazer uma série de operações formais. Agora, você dá um acontecimento concreto para ele, ele não entende. Porque falta a conexão de uma coisa com a outra. Então, o raciocínio, ele é sempre uma coisa mecânica. Dadas as regras, o raciocínio prossegue, vamos dizer, inabalavelmente até a sua conclusão final. Né? Por uma via totalmente previsível e mecânica, é um algoritmo. Né? Ora, a facilidade de raciocinar é tanto maior quanto menos você para se lembrar das coisas que você, a respeito das quais você está falando. Quanto mais você gruda no puro automatismo, dos termos, conceitos, proposições e conexões lógicas, mais rápido você vai. Não é isso? E este é o grande problema da filosofia. Quer dizer, você não se afastar das coisas. Então, se nós estamos discutindo a existência de, sei lá, de elefantes, né? Eu digo, se você somasse todos os argumentos abstratos do mundo, você não provaria a existência de elefantes se você não tivesse a experiência de pelo menos um elefante. Do mesmo modo, agora vamos discutir um negócio chamado Deus. Eu digo, pior ainda. Porque esse Deus que você está falando, ou ele existe e age, quer dizer, ele age, ele fala, ele tem consciência, ele tem muito mais do que nós, ele sabe um montão de coisa, ele toma decisões, então é evidentemente que é uma individualidade concreta e não um conceito abstrato. Então, agora, como é que eu vou provar a existência de uma individualidade concreta qualquer mediante argumentos abstratos? Isto é totalmente impossível. Você vai ficar sempre no reino da probabilidade. Isso também eu estou explicando desde o início. A lógica não lida com fatos, não lida com realidades. Ela só lida com o possível e o impossível, e as várias gradações de probabilidade, né, que vão desde do razoável, do verossímil, até o impossível. A lógica só lida com isso. Então, você pode provar a necessidade da existência de Deus, ou a necessidade da inexistência dele. Mas com isso você ainda não provou a existência em si mesma. É só a sua necessidade lógica, a qual estará sempre condicionada à necessidade lógica de alguma outra coisa que, por sua vez, não está provada. Não está provada nem mesmo a necessidade lógica da minha existência. Eu existo, agora está provado, porque vocês já me viram. Tá certo? Mas a minha existência é contingente, eu poderia não existir, tanto que até antes do dia 29 de abril de 1947 eu não existia, eu não tinha comparecido neste mundo, eu só estava na barriga da minha mãe, e antes de ser gerado não estava nem lá. Não é isso? Então, todos nós somos assim. Então, se você pode provar a necessidade da existência de Deus, bom, essa necessidade estará condicionada até mesmo à sua existência. Então não adianta nada. Então, qual é o método de você saber se Deus existe ou não? Só existe um método. É o método experimental. Ora, se é um método experimental, isso cai exatamente dentro da esfera, do leque de questões que se denominam científicas. Portanto, isso não é um problema filosófico, nem metafísico, isso é um problema científico. Né? Agora, quando o sujeito diz, aqui temos a ciência, aqui temos a religião, bom, ele já impossibilitou o debate. Né? Porque se eu vou examinar as coisas do ponto de vista científico, eu tenho o seguinte problema. Uma coisa é a ciência como ideal de conhecimento, ideal teleológico, o que a ciência deve ser. Outra coisa é a ciência que existe historicamente, socialmente. Você não vai dizer que uma coisa corresponde à outra. Então, vamos dizer, idealmente a definição de ciência é o do conhecimento demonstrativo, ou seja, o conhecimento
que é provado, tá certo? Apodicticamente, ou seja, provado de maneira indestrutível, como você prova, vamos dizer, as equações de geometria, por exemplo. Tá? Então, idealmente, toda a ciência tende à demonstração apodíctica na medida do possível. Quando se trata de ciências experimentais, vamos dizer, a prova apodíctica é quase impossível na totalidade dos casos, mas você tem a prova de alta probabilidade, como tem em física quântica, por exemplo. Né? Todos os argumentos ali são probabilísticos. Mas a probabilidade, enquanto tal, ela é apodíctica. Se vocês olham, existe uma probabilidade de 80% de acontecer tal coisa, você tem que provar que esta probabilidade, e não outra, ela em si é apodíctica, embora ela não te dê a certeza absoluta. Ela em si tem que ser certa, embora ela não produza por si mesma a certeza. Né? Então, isto é o ideal de ciência, mas quem disse que na realidade as coisas são assim? Quem diz que isto é possível na prática? Né? Existe sempre aquele argumento, vamos dizer, que eu considero infalível, do Theodore Porter, que é um livro, A Crença nos Números, onde ele diz o seguinte: qualquer pesquisa científica depende de equipamentos. E esses equipamentos dependem de pessoas capazes de manipulá-los. E como é que eles aprenderam a manipulá-los? Tem que passar por um aprendizado, onde a quase totalidade do que vai ser transmitido, do técnico mais experiente para o menos experiente, é não verbal. São gestos, olhares, entonações. Tal coisa você faz assim, assado. Quer dizer, existe todo um elemento subjetivo na transmissão da coisa. Sem isto não existe ciência nenhuma. Né? Portanto, o elemento de incerteza que você quis eliminar mediante o equipamento o multiplica, de certo modo. Pelo menos não o anula. Tá certo? Isto, eu estou excluindo a possibilidade do intuito desonesto, da trapaça, etc. Mesmo não havendo nada disso, mesmo tudo sendo trabalhado da melhor maneira possível, existe um coeficiente de incerteza que é absolutamente irremovível. No entanto, se a ciência dissesse, o exato é impossível, a exatidão é impossível, então vamos desistir. Então vamos aceitar todo o conhecimento frouxo, tá certo? Como Paul Feyerabend, no livro Contra o Método, ele aceita tudo, retórica, poética, o diabo. Fala, bom, daí acabou, não sou de ciência. Não há mais diferença entre ciência e opinião. Então também não dá. Não dá para você desistir do conhecimento apodíctico, não dá nem para alcançá-lo. Portanto, o que é o conhecimento apodíctico? É um esforço permanente, né, do qual você vai se aproximando, como numa assíntota, que é uma curva que se aproxima de uma reta, mas nunca chega lá. Aproximando indefinidamente. Então, a história da ciência é exatamente isso. A história da ciência, qualquer departamento da ciência que você investiga, ela é uma aproximação do conhecimento apodíctico, sem jamais poder alcançá-lo. Enquanto houver esse esforço empreendido seriamente, existe um treco chamado ciência. Né? Porém, se você denomina de ciência a ciência atualmente existente, e só aquela atualmente existente, e aquela que pode se desenvolver dela sem nenhuma alteração profunda, tá certo? Então você já excluiu o assunto Deus ali. Porque você já definiu Deus como uma um ser, né, absoluto, onipotente, onipresente, etc, etc. Fica difícil, meu filho, não vai dar. Né? Eterno, tá certo? Eu digo muito bem. Então, por outro lado, sobra a outra maneira de conhecimento, que seria a religião, com a fé. Então a fé é a certeza das coisas ainda não vistas. Mas, evidentemente, você só tem esse conhecimento das coisas ainda não vistas se você tem a fé. Se não tem a fé, não adianta. Então, você tornou a coisa... O debate é absolutamente impossível. Porque um não pode abarcar esse objeto e o outro não pode prová-lo, a não ser para quem tem a fé. Acabou o debate, acabou a discussão. Agora, esquece ciência e religião. Fala, não sei, não quero saber de ciência nem de religião. Me disseram que existe um ser chamado Deus. E eu quero saber se ele existe ou não. Então, por exemplo, para eu comprovar a existência de uma pessoa, por exemplo, está aqui a Roxane. Eu preciso saber tudo que a Roxane fez na vida e tudo que ela pode fazer? Não dá, né? Eu tenho que saber algumas coisas.
No mínimo uma. Tá certo? Por exemplo, uma coisa, ela está sentada aqui na minha frente. Pronto, acabou, está provado que existe. Tá certo? Basta saber uma coisa. Então, para você saber se Deus existe ou não, você precisa pegar das várias características que o definem e o descrevem, algumas que possam ser comprovadas ou desprovadas por experiência, meu Deus do céu. Como você faz com qualquer outra coisa. Por exemplo, para você provar a existência de elefantes, você precisa conhecer todos os elefantes, precisa saber tudo que os elefantes fizeram desde o início do mundo. Não. Basta você ter algumas características. O elefante é um bicho assim, tem um marfim, tem uma tromba, tem isso, tem... Da hora que você vê, fala, é um elefante, portanto o elefante existe. Deus é a mesma coisa. Para estudar, por que para estudar Deus deveria ser diferente? Se eu estou dizendo que os outros dois métodos, o método da ciência atualmente existente e o método da religião não funcionam para provar isso aí. Né? Então, nós temos que pegar dos vários atributos divinos alguns que sejam acessíveis ao conhecimento experimental. Estão entendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.